Desde que o mundo é mundo, nações mais fortes buscam conquistar e impor sua influência sobre outras nações, subjugando-as tanto militar quanto culturalmente. A partir do século XV, as grandes navegações levaram os europeus a colonizar povos ao redor do mundo inteiro, em uma ampla expansão imperialista, pode-se dizer. Nesse período, os portugueses colonizaram o Brasil e entre 1500 e 1822, o continente africano chegou a ser partilhado através da Conferência de Berlim em 1885. Já no ano de 1980, o Zimbábue foi uma das últimas nações africanas a alcançar sua independência, que foi reconhecida pelo Reino Unido. Mas afinal, na atual quadra da história, pode-se afirmar que as colonizações terminaram? E qual é a relação entre direito e colonialismo? Este é o programa de hoje, que se chama Colonialismo. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, começa agora um debate que, com a ajuda de professores de diversas áreas do conhecimento, vai nos ajudar a entender questões da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, discutiremos o tema colonialismo e, para isso, recebemos no estúdio Heloísa Capovilla, professora de História da Unicinos, Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, e Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS. Sejam bem-vindos. E eu começo com a Heloísa, porque vi na sua mão um texto que, de certo modo, refere bem o que eu dizia na abertura. Bom dia e a carta vem com o nascimento do Brasil, né? A carta do Pero Vaz de Caminha. Isso, mostra bem. Que é o nosso registro de nascimento, que ficou perdida durante muito tempo, mas que traz seguramente que é um documento que registra não só o início do Brasil, mas o processo de expansão portuguesa, que tem também no Brasil um dos seus pontos fortes, né? E que vai atestar na expansão marítima portuguesa, na mundialização daquele momento dos portugueses, vai atestar também um aspecto importante que é a forma como os portugueses chegam em várias áreas do mundo naquele momento e que vão dominar outros povos em nome de uma cultura, ou seja, exercendo um colonialismo que, se no primeiro momento não ficou claro, a intenção vinha muito clara dentro disto quando eles saem pelo mundo a navegar, né? É isso que a carta vai nos... A terra é chã e muito formosa e se plantando nela tudo dá. Realmente tudo dá, desde que a plantação seja muito boa, né? Então, é disso que fala a carta e que mostra os outros, no caso os índios, ou indígenas, ou seja, índios é como eles foram chamados, mas os nativos, que os mostra como, numa dúvida ainda, serão homens, serão animais, numa dúvida que aparece bem no início do processo, né? Da escrita da carta, inclusive. Ali começa o extrativismo, né? Era o que tinha para o momento, né? Exato. Jamais se pensou assim, né, que a história do Brasil seria do extrativismo originário ao extrativismo da Lava Jato. Contemporâneo, né? Contemporâneo, 2 pontos, né? Uma análise da história brasileira, algo desse tipo, uma dissertação de mestrado ou algo desse tipo. Muito bem. Henriette, que texto você trouxe? Quando a gente fala em literatura, tanto a carta a El Rei Dom Manuel, quanto o livro que eu trouxe, que é O Alto de São Lourenço, do Padre Anchieta,
na verdade, não são considerados textos literários, eles são considerados manifestações literárias, se nós formos usar a classificação do professor Antônio Cândido. Por quê? Porque ainda não há um sistema literário existente, né? Esse texto do Anchieta é uma peça de teatro, um auto, como o nome diz, segue os moldes do teatro de Gil Vicente, que é o fundador do teatro em Portugal. É escrita em 1583 e é encenada pelos índios, né? Ela é escrita, é a peça mais extensa do Anchieta, escrita em tupi, em português e em castelhano. É maravilhoso. E é interessante porque tem uma relação com o que a Heloísa Direta, acabava de dizer, né? Aquele projeto que está presente de extrativismo e de um indígena que é destituído de valor, né? Esse povo que não tem lei, que não tem Deus, né? Aqui, no Anchieta, esse indígena vai ser representado, via de regra, como um mal. Enquanto que São Lourenço e os santos católicos são o bem, né? Então, nós temos essa luta entre titãs, entre o bem e o mal, estando sempre o mal do lado do indígena, dos seus hábitos, dos seus costumes, e estando o bem do lado da cultura europeia, né? Sim. Ou seja, o que nós temos aí é de que maneira, num processo de colonialismo, se passa aquele que tem o seu espaço invadido, porque nós temos que enxergar aí os portugueses como invasores, né? Aonde ele impõe a sua língua, ele impõe os seus valores, ele impõe a sua cultura. Engraçado que já quando foi, entre aspas, o Brasil ocupado em 1500, começou a ocupação, né? Chamar assim, uma descoberta, bom, ele sempre esteve aí, bom, e já tinha imaginariamente uma linha, né? Porque o Tratado de Tordesilhas é anterior, Sim, se reparte as coisas antes de se claro. descobri-la, né? Antes de se chegar efetivamente no lugar. Claro, o São Lourenço é registrado aí, né, no alto. E foi São Lourenço que tem aquela... Dizem que ele teria dito que... Mas isso pode ser uma anedota, que ele foi queimado, né? E numa dose assim de humor negro, ele teria dito... uma parte já está assada, pode me virar para assar o outro lado. Não é esse? É o São Lourenço. Conta-se, enfim, eu li esses dias isso, informação que não tem nenhuma importância, mas que eu li e que é trágico, mas também é engraçado. O Drayton. Eu trouxe um texto que tem a ver com o tema do nosso programa. Colonialismo tem a ver com dominação, submissão, exploração, e por isso eu escolhi um breve texto do Bertolt Brecht, esse dramaturgo alemão, que está disponível na internet, e como texto e com uma narração maravilhosa do Antônio Abujamra. O texto, na narração, são 5 minutinhos. Se os tubarões fossem homens, esse é o título. E a pergunta que faz no início do texto: se os tubarões fossem homens, seriam amáveis para os peixinhos? Ou nós podemos agora, dentro da temática do nosso programa, perguntar: se os tubarões fossem colonizadores, seriam amáveis para os nossos peixinhos? Para os colonizadinhos? Para os colonizadinhos. Segundo o Brecht, com certeza seriam. Eles construiriam, os tubarões, gaiolas para os peixinhos e dariam a esses peixinhos água e higiene, medidas sanitárias, para que não morressem antes do tempo. Essa expressão que ele usa, antes do tempo, tudo tem um tempo. Portanto, um interesse na sobrevivência desses peixinhos que lembra a relação entre senhor e escravo da Fenomenologia do Espírito e Hegel. Mas mais do que isso, para que os peixinhos não ficassem tristes, melancólicos, os tubarões providenciariam entretenimento, festas para os peixinhos. Aqui uma espécie de reavivamento do panem et circum, pão e circo para os peixinhos. E pois os peixinhos alegres têm melhor gosto, melhor sabor do que os tristes. Haveria também, terceiro elemento, escolas. Portanto, seria a espécie de reprodução do aparelho ideológico, para usar o Althusser, que é tão caro a alguns de nós gente, aqui. né?
E nessas escolas, os peixinhos aprenderiam como nadar em direção às goelas dos tubarões. Então, Perfeito. o elemento da passividade estaria presente aqui. Mas não só isso, haveria também uma moral. A moral para os peixinhos faria com que eles acreditassem nos tubarões e que o futuro estaria reservando algo melhor para eles, e eles aprenderiam através da moral também a obediência. Gehorsam, que é um elemento muito importante. Por fim, haveria também arte, a pintura, a música, o teatro, Cultura. como elemento também de reprodução desses padrões dos tubarões. Haveria uma religião que mostraria que a verdadeira felicidade dos peixinhos estaria no estômago dos tubarões, na outra vida, e acabaria essa ideia de que todos os peixes são iguais entre si, nesse novo modelo. Apesar de que os tubarões eles estabeleriam uma distinção entre peixinhos menores e peixinhos maiores. Esses peixinhos maiores, eles cuidariam da ordem. Eles seriam professores, segundo ele, oficiais, engenheiros. E a frase final do texto é lapidar, e tem tudo a ver conosco aqui. Em suma, se os tubarões fossem homens, haveria uma civilização. A tradução para o português, em alemão, fala em cultura. Perfeito. É uma alegoria que encaixa como uma luva sobre a colonização, que é o nosso tema, e o direito e literatura, direito e colonização, é exatamente no texto. O direito é o modus operandi para que a sociedade colonizada, ou a sociedade dos tubarões, funcione. Não é por nada que ainda hoje, no jargão popular, se diz os tubarões. Exato, Não se exato. diz? É uma expressão para os grandes. Os grandes, tubarões, claro. a plutocracia Sim, seria assim, né? Os tubarões do do poder. poder, né? Fulano é um tubarão e tal, então Do dinheiro. do dinheiro. poder, E também se usa a expressão só pega um peixe pequeno. Exatamente. Bingo, Exato. só pegam peixe pequeno e não pegam os tubarões. Correto. Então, penso que a carta de Pero Vaz de Caminha, depois o alto São Lourenço. de São Lourenço, e nós permitimos até fazer uma brincadeira com São Lourenço, ele há de nos perdoar, mas pode até ser verdadeiro que tenha acontecido isso, e fechando com o Bertolt Brecht, que sempre é tão interessante e principalmente encaixa como uma luva no tema que é se os tubarões fossem homens. Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a discussão sobre esse tema colonialismo. Não queremos colonizar o mundo da vida, como diria o Haber, mas nós queremos que você fique conosco. Nós já voltamos.